Bem-vindos a mais um vídeo de Família Palmeiras, beleza? Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Bom, vou dar uma olhadinha aqui no corte da Band Sport, o G4 aqui, onde o Massini, a turma toda e Arnaldo Tironi, o Vessone falou muito sobre o Verdão, sobre este sorteio da Libertadores aí e como o Palmeiras vai se sair, e projetando também a final do Campeonato Paulista. Vamos dar uma olhadinha nas últimas notícias do Verdão, já deixa o like, se inscreve no canal e coloca aí nos comentários a opinião de vocês. As Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño. Massa, tá bom, tá ruim? Tá dentro do esperado? Que tal o grupo do Palmeiras? Gente, eu fiz até uma colinha aqui pra dar uma estudada ontem, aí quando saiu o sorteio eu fiz uma colinha e vamos lá. Olha, o Sporting Cristal tá nesse momento no 8º colocado, né, no campeonato peruano. O que o Sporting Cristal tem, que a gente se lembra dele, é o Yotun, lembra dele? Sim. Passagem pela seleção brasileira. Brasileira, não, peruana. Peruana, pelo Vasco. Exato, peruana. No dia que o Yotun foi convocado... Olha, sei não, hein? Entendeu? Só que eu não achei minha cola. Então vamos nessa aqui, tudo bem. Dá para lembrar. Acho que é um bom início. Meu medo era isso não ia acontecer por causa da configuração do sorteio, é pegar logo o Bolívar de cara na primeira rodada, como foi da última vez, né? Que quase a coisa complicou no segundo turno, né? Como você estreia contra o Sporting Cristal, eu acho que é um bom adversário, não é um adversário dos mais difíceis. O Cerro Porteño tem a questão, tem um lateral, o cara que vai marcar o Estevão, lateral esquerdo, que já está vendido para o Manchester, 17 anos, tá sendo, só não vou lembrar o nome porque eu perdi a cola, mas é um lateral que está sendo muito bem falado no Paraguai. Em termos técnicos, eu acho que não tem também muita... Palmeiras é superior e o Palmeiras tem que se classificar e se classificar bem nesse grupo. A questão da altitude é você entender que naquela semana o Palmeiras vai jogar em Porto Alegre, depois vai jogar na Bolívia, depois vai jogar em Fortaleza. Esse jogo vai ter que rifar de alguma forma, dependendo dos dois primeiros. Como você tem um fora e um em casa, se o Palmeiras tiver 4 ou 6 pontos para esse Enquanto você fala, jogo, a gente põe o calendário do Palmeiras aí. Pode continuar a falar, você passou por esse ponto. Isso, se você tiver aí 4 pontos, ou o ideal seria 6, né? Aí a coisa vai tudo bem, né? Então a gente está vendo aí a sequência, o campeonato, maldito campeonato estadual ainda está vivo, né? Está aí. Então tem em tese o Botafogo, a gente não sabe se esse jogo vai ser mantido para o sábado, ainda não tem nenhuma confirmação. Depois o Sporting Cristal fora, aí de lá a volta vai para Recife, aí o Cerro Porteño em casa, aí o Corinthians em casa. Aí para mim que é a situação mais complicada, né? O Internacional fora, depois você vai para Fortaleza fora, viaja para caramba, de lá você vai para Bolívia e depois joga em casa contra o Bahia. Essa para mim é a sequência do primeiro turno mais complicada, porque na volta terão 2 jogos em casa, entendeu? São 13 mil quilômetros, não é uma questão muito difícil, mas diante deste calendário, com o campeonato antecipado, com o estadual prolongado, com esta zona que é o futebol brasileiro, esta várzea, aí, cara, pode acontecer qualquer coisa. Sinceramente, pode acontecer qualquer coisa. E o Campeonato Brasileiro não se brinca, você tem que começar bem, não tem que poupar nada, agora não vai dar mais. Então os 12 primeiros jogos vai ser que ter todo mundo, o cara vai ter que suar sangue, ir para Mundial, jogar lá com 70 graus, um calor dos infernos nos Estados Unidos e ver o que vai dar no segundo semestre. Essa situação do Campeonato Mundial, né, ela torna todo o resto muito mais apertado. Mas eu creio que o Palmeiras se preparou para isso, tem um elenco, tem quantidade, tem jogadores, e é possível encarar essa maratona, porque vai ser uma maratona. Não adianta a gente dourar a pílula ou pintar a parede e por trás está cheio de mofo, continua vazamento. Não adianta pintar a parede. Daqui 10 minutos está o mofo aparecendo outra vez. E acho que é uma sequência difícil, um Campeonato Brasileiro duríssimo, que vai ser mais difícil do que foi o ano passado. Vai ser, cada vez o Campeonato Brasileiro fica mais difícil. A gente tem uma realidade brutal que é o Flamengo, a gente tem uma incógnita que é o Botafogo, a gente tem um São Paulo que tem um time
bem colocado, você tem um Santos que tem o Neymar, querendo ou não, né? O Corinthians tem o time que tem, é um bom time, enfim, não vai ser um campeonato fácil, o Campeonato Brasileiro, e você precisa ir, do ponto de vista do Palmeiras, terminar a fase de grupos classificado, né? Para ir para o Mundial, e pelo menos entre os 6 primeiros no Campeonato Brasileiro. É fácil? Não sei. Não sei se vai dar, se vai ser possível diante dessa sequência de jogos. O Palmeiras faz os 3 clássicos antes de sair, os clássicos paulistas, antes de sair para o Mundial, nos 12 primeiros jogos. E tem essa sequência aí com Inter, Fortaleza fora, Botafogo em casa, Flamengo. Cara, só tem jogo casca nas 12 primeiras rodadas. Só uma curiosidade, eu vi o símbolo do Inter, eu lembrei. Eu estava escutando uma rádio do ontem, e aí, em determinado momento, o calendário do Inter, ele vai fazer 4 jogos em casa, seguidos, Libertadores e tal, mas vai calhar de 4 em casa. Aí algum cara da mesa falou assim, mas só uma curiosidade, se tá fazendo 4 em casa, me passa a sequência do próximo. Aí era assim, tipo, os 2 da Liberta, aí ele vai em Itaquera e vai ao Newton Santos. Rapaz, na Sabe sequência. assim? Entendi. E pega ainda 2 fora. Esse calendário que a gente mostrou do Palmeiras, no fim das contas, não vai ser exatamente muito diferente para outros times. E aí que conta a questão da logística. Aí o Palmeiras vai dar umas viajadas aí, Bolívia e tudo mais. Eu acho que a diferença, o Massini falou, é que para o Palmeiras, para o Corinthians, para outros estaduais que não terminaram, tem ainda um maldito estadual na receita do bolo, ou durante a data FIFA ou pós-data FIFA. A gente não sabe até agora Quando vai ser. quando vai ser a final do estadual e o início do brasileiro para Palmeiras e Corinthians, mas não é só para Palmeiras e Corinthians, tem alguns outros também asterísticos aí. É isso, eu acho que essa configuração para todos, até porque o Mundial não afeta só quem joga o Mundial, afeta todos os outros, né? O calendário ficou assim por conta disso. E aí todo mundo tem esse objetivo do Palmeiras, né? Claro que poucos têm a condição de atingir esse objetivo, o Palmeiras tem. Ir até a parada do Mundial nas cabeças do brasileiro e se classificar para a próxima etapa da Libertadores. Todos os cabeças de chave brasileiros da Libertadores e os outros, como o Inter, como Fortaleza, como o Bahia, têm a mesma missão, o mesmo objetivo. Eu estava reparando, e acho que esse ano é tão diferente e ninguém ainda se deu conta, essa situação do Inter, por exemplo, é isso que eu falo. Eu juro que na próxima encarnação vou ser dirigente de futebol, porque é muita. Porque essa configuração internacional já sabia, como membro do pote 2, que ele teria nas datas X, Y, Z, jogos em casa ou em fora. Quando foi divulgada a tabela do brasileiro, antes de ser tabela do brasileiro, ele deveria ter chegado, olha, ou todos os outros. A tabela do brasileiro deveria ter seguido uma lógica do encavalamento da Libertadores, mesmo sem saber os adversários, pelos deslocamentos. Então é absurdo ter 4 jogos em casa, como é absurdo depois ter 4 jogos fora. A tabela do brasileiro deveria ter sido feita de uma forma a ajeitar isso. Existem softwares para isso, né? Você põe ali, aperta ali, o negócio O Eurico faz... Miranda faria no papel, claro. com lápis na... Meu irmão Fernando faria também. O homem é bom de tabela. Agora, os caras estão descobrindo, porque agora está um quebra-pau, porque acabou o sorteio, está um quebra-pau, todo mundo, todos os brasileiros estão lá tentando fazer, os brasileiros, porque o calendário é maluco, as suas tabelas. Tem o show no estádio Y, o show no estádio, tá todo mundo descobrindo agora. A temporada começa agora. É isso. Como diz John Textor. Isso. A temporada começa, a brincadeira começa agora. Agora, nesse encavalamento todo, eu estava reparando, e aí a gente vai falar mais no final do programa sobre a Sul-Americana, que é, sim, a segunda divisão do futebol sul-americano, mas, para quem joga a Sul-Americana, embora só o primeiro se classifique direto, o nível e o grau de dificuldade é bem diferente. A partir da regra da Sul-Americana, em que, por exemplo, o time do pote 4, no caso o Corinthians, não pode pegar um brasileiro. A vida é assim em toda a Sul-Americana e em toda a Libertadores. Não existe você administrar a Libertadores. Vou com meia força nesse jogo. Se você fizer isso, você está fora. Você está fora. Na Sul-Americana tem. Você tem, às vezes, 2, às vezes 3 rodadas para você administrar. Onde eu quero chegar? Tem muito time grande
brasileiro na Sul-Americana. Quem souber, e tem muito time grande brasileiro na Sul-Americana e fora do Mundial. Quem souber largar bem no Campeonato Brasileiro de Futebol, não estando na Libertadores, e aí sim cumprir o objetivo do Massa, que não vai ser o caso do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo, que vão ter todas as competições, incluindo o Mundial, ele pode ser a surpresa do ano no Brasileiro. O que é a surpresa do ano no Brasileiro? A gente teve 2 surpresas até o momento, né? Na hegemonia da espanholização do Tirone. Flamengo e Palmeiras sempre estão. E mais ainda esse ano, hein? O Palmeiras tem o seu melhor elenco desde a era Abel, o Flamengo está muito bem e tem um elenco lindo. Agora, numa vez deu o Galo, em 2021, num trabalho brilhante do Cuca, e o ano passado deu o Botafogo. O técnico do Galo é o mesmo. O Galo está na Sul-Americana. Dá uma olhada no grupo do Galo na Sul-Americana. Se o Galo, por exemplo, o Galo, sair rasgando no Brasileiro, ele pode surpreender. Ele tem condição de administrar a agenda dele melhor do que os times que estão na Libertadores. Cruzeiro, né? Cruzeiro. O próprio Corinthians. Próprio Corinthians, né? Então, nesse início, essa priorização, nunca foi assim, porque muitas vezes você começava, tinha uma folga, você jogava o estadual, começava a Libertadores antes do Brasileiro, tinha outras circunstâncias, agora não, você já vai começar a intercalar as 2 principais competições. Talvez exista uma possibilidade de surpresa via Sul-Americana envolvendo um clube brasileiro. O mais difícil vai ser repetir o Botafogo do ano passado, ou repetir o Flamengo do Jorge Jesus. Você ganhar a Libertadores e o Brasileiro, levando em consideração que ainda o maior conflito do calendário, ninguém quer tocar nele, que é o final do ano. E tem um detalhe. O Mundial, é um detalhe importante. O Mundial trivial. Mas é que a gente não consegue imaginar essa cena. Mas eu vou tirar o Palmeiras da história, tá bom? Eu tiro o Palmeiras. O Palmeiras chegou lá, eliminado nas oitavas do Campeonato Mundial. Malvadão. Está em 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Então vamos pegar o Flamengo. Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro estão disputando o título do Campeonato Brasileiro. Imagine essa cena. Aí, o que acontece? Olha que interessante. O Flamengo ganha a Libertadores. E 5 rodadas antes do campeonato acabar, ele vai embora jogar Mundial. o Interclubes lá, o Mundial, no formato anterior. Certo? Então, é uma grande oportunidade, sim. Eu vejo para a espanholização tão sonhada e decantada pelo Eduardo, ela acabar definitivamente esse ano. Se estes clubes souberem trabalhar, e o São Paulo também, se o São Paulo tiver um refresco financeiro e mexer bem na janela e dar gás para o time, né, ele pode também entrar nessa onda. Só tem uma coisa. Entendeu? Hora de falar sobre a pressão no Palmeiras. Verdão amanheceu nesta terça-feira com muros pichados em sua sede social. Isso tudo é reflexo da derrota em casa para o Corinthians 1-0 na primeira partida final do Campeonato Paulista. O Palmeiras vai precisar vencer por 2 gols de diferença na Neoquímica Arena para se sagrar campeão ou por 1 gol de diferença para levar a decisão para pênaltis. Os muros da sede social do Palmeiras apresentavam os seguintes dizeres: agora é guerra, 100% Felipão e porco campeão. Os funcionários do Palmeiras trataram de apagar todas essas pichações a partir das 7 horas da manhã. Também queria contar para vocês que nas redes sociais o nível de descontentamento do torcedor com Abel Ferreira tem crescido de forma surpreendente. O Abel, que sempre foi unanimidade entre torcedores do Palmeiras, graças aos 10 títulos conquistados desde 2020, vem sofrendo muitas críticas. A alegação é de que o Palmeiras já não é mais competitivo como em outros tempos. E mesmo depois de um investimento recorde de 440 milhões de reais, o Palmeiras tem enfrentado enorme dificuldade em marcar gols contra times grandes. Contra o São Paulo na semifinal do Paulista, o gol só aconteceu graças a um pênalti que não existiu. Contra o Corinthians, no primeiro jogo da final, também mais uma vez sem balançar as redes. Queria saber a sua opinião sobre o trabalho do Abel. Você acha que o trabalho é ruim? Pensaria em troca ou manteria até dezembro? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza?
E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês viram aí o corte do G4 Band Esporte, onde o Massini, o Vessone, o Arnaldo e o Tirone falaram muito sobre o Verdão aí, sobre esse sorteio da fase de grupos, sobre como é importante largar bem no Brasileiro, pra gente ter esse respiro aí e focar bem na Libertadores, porque na Libertadores é como eles disseram, não tem como entrar meio termo, o Verdão tem que entrar 100%. Deixa aí no comentário a opinião de vocês sobre o que vocês acharam desse grupo do Palmeiras, um grupo difícil, mas comparado com outros clubes brasileiros, o Palmeiras pode dizer que deu até bem no sorteio, mas a gente tem que respeitar, jogar fora de casa na Libertadores nunca é fácil. E também focando, mantendo o foco aí no início do Brasileirão, que vai começar o Brasileirão extremamente difícil. O Palmeiras já vai começar contra Botafogo e vem Sport fora de casa. Vai ser jogos duríssimos do Verdão. E claro, a final, o jogo de volta aí contra o Corinthians fora de casa, a gente precisa reverter. Perdemos de 1-0 a ida, né? A gente tem que fazer no mínimo 1-0 para ir para os pênaltis, a gente tem que ganhar por 2 para ser campeão. E o Palmeiras, eu confio no Palmeiras, assim como eles foram no Allianz Parque, fizeram o resultado, a gente tem total capacidade de ir lá e vencer a partida por 2 gols de diferença. A gente tem grande elenco aí, eu confio no Vitor Roque, eu acho que o Vitor Roque vai fazer um gol na partida aí da volta e seremos tetra aí, buscando esse tetracampeonato inédito no Paulistão. Beleza, turma? Lembrando que os créditos do vídeo vão estar na descrição, e deixa aí no comentário a opinião de vocês e deixa o like também. Até o próximo vídeo.